Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Quimicolor. Aqui você vai aprender química de um jeito super rápido, prático e divertido, além de fácil. Bom, hoje a gente vai falar sobre nomenclatura dos compostos orgânicos ramificados. Não vai ser só hidrocarboneto, eu vou juntar um monte de função, as mais importantes, ok? Bora lá? Vamos começar? Bom, então vamos lá. Eu coloquei aqui uma regra geral de nomenclatura, com todos os pedacinhos que você vai precisar utilizar. Eu tenho um outro vídeo explicando nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Aqui eu estou colocando a maioria dos grupos funcionais, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente coloca as ramificações. Quem são essas ramificações? Metil, etil, propil, butil, isopropil, todos esses. Depois eu vou olhar o número de carbonos. O que seria esse número de carbonos? Met, et, prop, but, pent, ex, hept e assim por diante. Tipo de ligação. Se for só ligação simples, são alcanos. Então, você vai colocar só o pedacinho an. Se tiver uma dupla ligação, você vai colocar o pedacinho en. Se tiver uma tripla ligação, você vai colocar o pedacinho in. Ok, se tiver duas duplas, de, en. Se tiver duas triplas, de, sei lá eu, in. Tá, depois vem o grupo funcional. Se forem hidrocarbonetos, a terminação é a letra O. Se for álcool, a terminação é a letra OL. Se for aldeído, a terminação é a letra AL. Se for cetona, a terminação é ONA. Tudo isso que eu estou falando, eu tenho vídeos, um de cada grupo funcional detalhado. Eu posso deixar todos os links para vocês. Aqui nesse vídeo, a gente está fazendo um resumaço, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer quando eu identifico uma estrutura é descobrir qual é a cadeia principal. A cadeia principal é aquela em que tem o maior número de carbonos e não necessariamente ela esteja na horizontal. Ela pode estar ali enganando vocês, então a gente sempre tem que contar, tá? Então eu venho aqui, não fica na cara que está na horizontal, não, a gente tem que contar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Tudo que é lado tem 6, o que eu vou pegar? A que está na horizontal. Vai dar errado se eu pegar outra? Não, não vai dar errado, vai dar certo, vocês podem testar. Beleza. Aí, gente, nós temos que numerar essa cadeia carbônica. Por quê? Porque aqui eu tenho um metil e aqui eu tenho um etil. Então, eu vou precisar numerar para dizer em que carbonos essas ramificações, ou também chamados de grupos orgânicos, foram colocadas. Então, vamos numerar. Eu tenho um metil do lado de cá, tenho um etil para lá. Então, se eu fizer a nomenclatura assim, a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na posição 2, eu tenho um metil. Na posição 4, eu tenho um etil. Tá, e agora? Deixa eu pegar o apagador que eu esqueci. E tomar cuidado para não me enroscar nesse fio. Então, vamos lá. Vou numerar ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho posição 3 e posição 5. O que eu vou pegar? A menor, tá? Então, apago tudo de novo. É assim mesmo, gente. Depois, com o tempo, vocês vão identificando bem mais rápido. Então, vai ficar 1, 2, 3,
4, 5, 6. Então, eu pego grupos orgânicos, metil e etil. Quem vem primeiro? O que está no número 2? Depois o que está no número 4? Não. Essa nomenclatura vai por ordem alfabética. Então, vai ser 4 etil, tracinho, 2 metil. Então, o que eu coloquei aqui? As ramificações, também chamadas de grupos orgânicos. E eu tenho também um videozinho sobre isso. Tá, tracinho, tudo tem que pôr tracinho. Aí eu tenho met, et, prop, but, pent, ex. Então, o que eu estou colocando aqui? Número de carbonos. Entre os carbonos, eu tenho simples ligação. Simples ligação, a gente vai colocar o an. Isso é um hidrocarboneto, termina em O. Então, 4 etil, 2 metil hexano. Pronto. Próximo, vamos identificar então a cadeia principal. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser essa. Outro detalhe, se para o lado de cá, que tem mais carbonos que lá, se a dupla estivesse aqui, eu teria que contar isso aqui, porque a insaturação tem que estar na cadeia principal. Então, vamos lá. Essa aqui é a cadeia principal, porque a gente já contou. Aqui eu tenho um metil e aqui eu tenho, por coincidência, um etil. Gente, não foi premeditado, tá? Foi sem querer. Agora eu vou começar a numerar a cadeia carbônica. Eu tenho então aqui as ramificações, que são os grupos orgânicos, e tenho a insaturação. Para que lado eu vou começar a contar? Para o lado onde a insaturação pegue o menor número, que é para o lado de cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomenclatura, eu tenho no carbono 2 um metil e no carbono 5 um etil. Então, 5 tracinho etil, tracinho 2 metil, tracinho met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct. Oct. No carbono, entre os carbonos 2 e 3, eu tenho uma dupla. Qual eu pego? O menor? 2 tracinho em, como é um hidrocarboneto, o grupo funcional, o finalzinho é O. Pronto. Os próximos exemplos, vamos ver então grupos funcionais diferentes. Bom, então agora os próximos exemplos eu coloquei grupos funcionais. Ah, mas como é que eu faço? Do mesmo jeito, a mesma regrinha que a gente estava fazendo antes. Vamos procurar a cadeia carbônica maior. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É essa aqui? Não, não é. Ela tá aí para enganar vocês. Vai ser essa. Por quê? Porque a insaturação está nela. Então, eu pego aqui a cadeia principal. E aqui, dona Vânia, são 2 Hs. Bom, então, agora eu vou olhar quais são as ramificações que eu tenho. Então, eu tenho aqui, ó, um etil, ok, não tem novidade. Caramba, só que agora apareceu um OH. A presença desse OH, por causa dele, a gente classifica essa função como álcool. E aquele pedacinho final, que é o sufixo do nome, nós vamos colocar o pedacinho OL. Então, cada vez que eu vou montar a minha nomenclatura, eu já identifico o grupo funcional e coloco aqui a minha terminação para não esquecer. Agora, nós vamos nomear. Tem ramificação? Tem. O etil, tá aqui. E tem esse OH. Aí eu vou numerar a cadeia para que lado?
Lembra que eu falei que primeiro a gente vê a ramificação, se tiver só a ramificação. A segunda importância são as insaturações, se for só insaturação e ramificação. Então, entre ramificação e insaturação, a insaturação é a prioridade. Só que agora nós temos um grupo funcional diferente. Então, entre grupo funcional, insaturação e grupo orgânico, este aqui é o mais importante. Então, eu vou numerar a cadeia para que este ol, que é o álcool, fique no número menor daquela numeração da cadeia carbônica. Então, se eu numerar 1, 2, 3, 4, ele vai ficar no carbono 4. Se eu numerar 1, 2, 3, vai ficar no carbono 3. Então, vai ser essa ordem aqui. Vou numerar da esquerda para a direita. Mas pode? Pode, tá? Então, vamos lá. No carbono 5 ficou o etil, que primeiro são as ramificações. 5 tracinho etil. Met, et, prop, but, pent, ex. Ex, número de carbonos. Aí temos uma dupla ligação entre carbono 5 e 6. Então, eu coloco tracinho 5, tracinho em. E no carbono 3 eu tenho um álcool, que a terminação é ol. Fica tracinho 3, tracinho ol. Lindinho, né? Então, ó, ramificação, número de carbono, tipo de ligação, se for dupla ou tripla, tem que dizer a posição. E o grupo funcional tem que dizer a posição também. Próximo. Vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Essa é a cadeia principal. Tenho isso aqui, é um benzeninho. Só que como ele está pendurado na cadeia principal, o nome dele como ramificação é fenil. E aqui eu tenho na ponta um aldeído, terminação al. O aldeído sempre vai estar na ponta, ou no começo ou no final da estrutura. Então, vamos dar o nome. Vamos numerar. O aldeído, onde ele estiver, vai ser sempre a posição 1, ou do lado de cá ou do lado de lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Carbono 3, fenil. 3 fenil. Met, et, prop, but, pent. Pent, o prefixo do número de carbonos. Nós temos aqui ligação simples e uma tripla. Então, a tripla está entre os carbonos 4 e 5. Eu pego o menor. 4 in. Tripla a gente representa como in. E o aldeído está no carbono 1. Eu preciso dizer que o aldeído está no carbono 1? Não, não preciso, porque ele sempre vai estar no carbono 1. Então, como ele sempre vai estar no carbono 1, é só acrescentar o al, porque entende-se que é um aldeído e ele vai ficar no carbono 1, ok? Vamos lá para o 5. Aqui. Cadeia principal é essa maior aqui, dá para ver, né, logo de cara, que é essa aqui. Beleza. Aqui eu tenho um metil. Aqui eu tenho outro metil. E aqui eu tenho outro metil. Tá. Aqui eu tenho dupla O e OH. Isso é um ácido, ácido carboxílico. Então, eu vou ter que colocar a palavra ácido, toda a nomenclatura e no final oico. Eu já coloco ali a nomenclatura do jeito que tem que ser. Vamos numerar. O ácido carboxílico, ele, assim como o aldeído, ele sempre vai estar na ponta, ou do lado de cá, ou do lado de lá. Então, ele vai ser obrigatoriamente o carbono 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos colocar os grupos funcionais. Eu tenho metil, eu tenho 2 grupos de metil no carbono 4 e 1 no carbono 7. Como é que eu faço? Assim, 4,7, eu preciso dizer 2 vezes a posição 4 para dizer que tenho 2, senão entende-se que tem um só. Ao todo eu tenho quantos metil? 3, então eu vou colocar trimetil. Aí depois vem
Met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct. Aí vem, esqueci de uma coisa, no comecinho precisa ter a palavra ácido, antes de tudo, tá? Então, ácido, 4,4,7 trimetil, oct, tem dupla ligação entre o carbono 5 e 6, no 5 em, e a terminação oico, não precisa dizer que está na posição 1. Tá, não precisa dizer que está na posição 1, mas se eu disser tá errado, porque ele sempre obrigatoriamente vai estar na posição 1, tudo bem? Não esqueçam da palavrinha ácido. Próximo. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que aqui eu tenho uma cetona, que é a terminação ona. Se eu tenho uma cetona, a minha cadeia principal vai ser essa aqui. Essa vai ser minha cadeia principal. Agora eu vou numerar. Então eu tenho aqui um metil aqui, antes de numerar. Eu tenho outro metil aqui e tenho um etil aqui. Então, de que lado eu vou numerar? Sempre do grupo funcional. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou colocar, no 3 eu tenho etil, então eu tenho metil, metil, etil. Por ordem alfabética, não ordem numérica, eu vou colocar primeiro o 3-etil. E coincidiu que ele está no número de carbono menor, foi só uma coincidência. 3-etil. Aí eu tenho metil nas posições 6 e 7. Então eu vou pôr 6,7 dimetil. Ah, mas Vânia, eu posso colocar 6-metil, 7-metil? Não, não pode. Tem que ser 6,7 dimetil. Tracinho. Met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct. Oct. Tudo simples ligação, an. E no carbono 2, uma cetona, eu vou colocar ona. É isso. Vamos fazer mais um pouquinho? Bom, então vamos ver esse aqui. Agora eu coloquei esse formato de fórmula de linhas para quem tem dúvida identificar onde estão os carbonos. Os carbonos a gente começa a contar. Ele aqui tem um carbono, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Aqui também, aqui também, aqui também. Essa pontinha aqui significa que eu tenho um CH3. E aqui eu tenho um aleto, que é o cloro. Então, o grupo funcional aqui é aleto. E como é que a gente monta o nome? Igual. Então, met, et, prop, but, pent, ect. Pentex. Aqui eu tenho um metil. E eu tenho que numerar essa cadeia carbônica. Vai ser da direita para a esquerda, porque o cloro está para este lado e ele determina o grupo funcional. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou colocar assim, 2 cloro, porque eu preciso dizer a posição dele. No aleto, gente, quando tiver cloro, bromo, iodo e flúor, o que a gente vai? A gente vai considerar na nomenclatura como se eles fossem grupos funcionais. Então, vai ficar 2 cloro, tracinho 4 metil, met, et, prop, but, pent, ex, tracinho ex, tracinho. No carbono 5, entre 5 e 6 eu tenho a dupla, então vai ficar 5 e no. Pronto. Próximo, a mesma coisa. Vamos ver quantos carbonos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não tem carbono, tem o NH2. O NH2 informa que eu tenho uma amina. Aqui não tem carbono. Pronto, muito fácil. Então, o que eu vou fazer? Met, et, prop, but, pent. A nomenclatura das aminas fica assim. Pentil, como se isso aqui fosse um grupo orgânico, uma ramificação da amina, ela é importante. Pentilamina.
Esse é o nome. Aqui eu tenho um éster, porque eu tenho um hidrocarboneto aqui, dupla O, e um metil aqui. Então, esse metil, ele também vai funcionar como se ele fosse uma ramificação. Como é que vai ficar a nomenclatura? Do éster tem um diferencial, então vai ficar met, et, prop, but, fica butanoato, então esse finalzinho, aqui é um metil, metila. Eu tenho um videozinho explicando tudo sobre éster, sobre amina, sobre aletos. Se vocês quiserem mais exemplos, tem lá. E esse último aqui, eu tenho, essa é a cadeia principal, que é a maior, e quando eu tenho na ponta um dupla O com NH2, eu tenho uma amida, e aqui um metil, uma ramificação na amida. Vamos lá, vamos fazer a nomenclatura. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 3, eu tenho um metil, 3 metil, met, et, prop, but, pente, 4 enoamida, pentenoamida. É assim, diferente desse em que o resto dos carbonos passa a ser um grupo orgânico. Então, se tivesse 2 carbonos, seria etilamina, 3 propilamina, 4 butilamina. Aqui não, é uma cadeia carbônica, então fica 3 metil como se ela não existisse, pente 4 enoamida no final. Isso aqui no final. Então é isso, foi um mega resumaço. Se vocês quiserem detalhes, procurem nos outros vídeos que tem especificações. E é isso, pratiquem bastante, ok? Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.